Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu gostaria de falar com vocês sobre o livro O Polímata de Peter Buck, uma história cultural de Leonardo da Vinci a Susan Sontag, pela editora Unesp. Eu já fiz uma live especial com o professor Peter Buck aqui no canal, onde ele fala justamente sobre o tema desse livro, que é o Polímata, e também já fiz um vídeo indicando obras que tratam sobre a história do conhecimento que foram escritas pelo Peter Buck. Mas nesse vídeo eu gostaria de falar especificamente desse livro, apresentando os conceitos gerais que o autor coloca logo no início da sua obra para definir justamente o que é o polímata e começarmos os nossos estudos em torno desse tema que é tão interessante e que é muito caro em relação ao que nós analisamos aqui no canal. Afinal, nós analisamos as três vias, na literatura, filosofia, teologia e outros temas relacionados. Então, por isso, é um canal que trata de vários temas e de várias disciplinas e que tem justamente relação com o polímata. E é por isso que é interessante saber esses conceitos que o professor Peter Buck coloca em seu livro logo no início da obra. Então, aqui nessa obra, ele vai tratar de aspectos específicos sobre o polímata, que é uma figura, uma pessoa que tem a capacidade de entender várias disciplinas, Atualmente nós vivemos no que o professor Peter Buck considera como sendo a cultura da especialização. Nós formamos lá ali no ensino médio, nos estudos básicos, e depois começamos os nossos estudos de especialização. Então a pessoa vai se formar em biologia, em física, em química, são disciplinas específicas. Depois ainda vai fazer a pós-graduação, mestrado, doutorado em temas mais específicos ainda dentro daquela disciplina. E o polímata, ele é diferente, ele é aquele que traz um conhecimento de várias disciplinas e, portanto, ele consegue apresentar várias realizações dentro de disciplinas diferentes. E segundo Peter Buck, o polímata ele era conhecido por poucas realizações, Um polímata ele era conhecido por uma realização e, portanto, ele tenta nesse livro apresentar justamente os resultados de várias disciplinas e entender aquela pessoa como um polímata, como alguém que tinha um conhecimento em várias disciplinas, E ele começou a fazer suas pesquisas em várias teses, em monografias, artigos esparsos, Estava tudo espalhado. Ele conseguiu aglutinar tudo isso, reunir e apresentar então essa obra específica sobre os polímetas, E segundo o que ele coloca, entender o polímata é também entender uma parte da história social e cultural do conhecimento, Que é um dos grandes temas que o Peter Buck trata, justamente da história do conhecimento. Eu já fiz o vídeo aqui apresentando as principais obras do Peter Buck sobre a história do conhecimento. E o polímata é um tipo específico de pessoa que trata e lida com o conhecimento em vários âmbitos, E existem vários profissionais que, segundo Peter Buck coloca, que poderiam ser intitulados como polímatas em várias disciplinas, em vários temas diferenciados. Porém, ele tenta, dentro dessa obra, apresentar uma definição específica sobre o que ele considera como sendo o polímata, Porque atualmente a palavra polímata ela é bem abrangente, Significa alguém que tem vários conhecimentos ou alguém que contribui em várias áreas, Então, por exemplo, um músico, ele não sabe apenas tocar um instrumento, ele tem que saber outras coisas também para além daquele instrumento, para além daquilo que ele está desenvolvendo. O comerciante, ele não sabe apenas vender, ele tem que aprender, por exemplo, matemática, ele tem que aprender um pouco de relações interpessoais, ele tem que aprender sobre um pouco de oratória, de saber falar, enfim. Cada profissão exige o exercício de várias funções. Da mesma forma, também o polímata, ele trata de vários temas, porém o tema específico que ele utiliza para o polímata, nós iremos ver aqui uma definição dele, é aquele que entende de disciplinas acadêmicas, Então ele delimitou o conceito de polímata para justamente que ele pudesse trabalhar com isso, Porque o termo polímata sendo amplo, fica muito difícil de ser analisar em um livro e colocar dentro de um aspecto aqui que nós possamos ler de uma forma mais objetiva. Então existem vários termos utilizados, várias definições para um polímata, mas ele vai colocar uma definição específica aqui. Segundo o que ele coloca, o grupo de discussão sobre polímetas, que é um grupo
que visa discutir sobre o que é o polímata, ele traz uma definição. E essa definição é o seguinte: polímata é alguém que se interessa por muitos assuntos e aprende muitos assuntos. Então, é um conceito amplo, geral, de alguém que conhece muitas coisas e se interessa por muitas coisas. E Peter Buck, então, ele vai concentrar, vai apresentar a definição que ele vai empregar nesse livro aqui, Polímata, né? É aquela pessoa que concentra o conhecimento em termos acadêmicos, né? Ou seja, ele vai excluir aqui os empreendedores. Ele coloca que o Elon Musk, né, que é o fundador da Tesla, ele coloca que ele se formou em economia, se formou em física, mas ele contribuiu mais como empreendedor. Então, por isso ele é um polímata, seria dentro dos aspectos do empreendimento, mas não dentro do aspecto acadêmico. Então, por isso ele não estaria incluído dentro do conceito que ele coloca aqui no livro. Da mesma forma, o Sergey Brin, ou Brian, ele foi matemático e também formado em ciência da computação, porém ele atuou muito mais no âmbito empresarial e não propriamente acadêmico, então por isso ele não estaria incluído dentro dessa conceituação. Então, para o Peter Buck, o polímata é alguém que domina várias disciplinas. E aí o termo disciplina, que é algo complexo, né? Disciplina seria um conhecimento acadêmico, um conhecimento específico, que já é uma própria especialização, mas é definir algo acadêmico, né, propriamente. E aí a palavra disciplina varia ao longo do tempo, porque as disciplinas foram se alterando com o passar do tempo, né? Nós tínhamos o trivium, o quadrivium, depois cada disciplina foi se fragmentando ao longo do tempo. Então, da mesma forma que a palavra disciplina se altera com o passar do tempo, também se altera um pouco da definição do que seria o polímata, muito embora o próprio autor ele tenta colocar e encaixar essas disciplinas mais recentes dentro dos autores mais antigos, tentando dar uma certa unidade ao conceito de polímata, né? Então, existem essas várias diferenciações de amplitude do que seria uma disciplina, as fragmentações, etc. Mas dentro do âmbito aqui que pode ser considerado do conceito do Peter Buck, então polímata é alguém que domina várias disciplinas acadêmicas, né? Alguém que está especializado em vários temas e, portanto, ele tem a capacidade de entender vários temas em disciplinas diferenciadas. Então, ele é alguém que conhece de história e, ao mesmo tempo, conhece de política e contribui nessas duas áreas também. E ele diz também que há um artigo recente que ele coloca como conceito de polímata como sendo um indivíduo que faz contribuições originais para duas disciplinas ou mais, né? Então ele coloca que essa é uma definição que reduz a duas disciplinas, considerada aí como sendo múltiplas disciplinas, né? Então, basta saber isso. O polímata é alguém que está ali inteirado sobre duas disciplinas ou alguém que contribui em duas disciplinas acadêmicas, e ele teve que fazer essa delimitação para justamente facilitar no estudo aqui da própria obra. O objetivo, então, dessa obra, né, Polímata, é servir de uma prosopografia, ou seja, uma biografia de vários autores, de vários escritores, de vários pensadores. Então, uma biografia coletiva. Ele vai tentar reunir os vários elementos de vida, de aspectos pessoais, culturais, etc., de cada um daqueles polímatas ao longo aí de vários séculos, né? E apresentar dentro do possível alguns estudos de casos, descrever as tendências também que são sociais e intelectuais que projetam e que fazem e produzem um polímata. E isso é interessante, apresentando as variações, as oposições de correntes e tudo que está relacionado com justamente essa ideia de se formar um polímata, né? Ainda ele faz da história aqui do polímata não uma história linear, que você pode ver uma introdução, um meio e um fim propriamente. Ele vai tentar correlacionar os vários polímatas ao longo do tempo. Ele selecionou cerca de 500 polímatas, 500 pessoas que ele considera como polímatas, e vai correlacionar essas pessoas ao longo do tempo, além de apresentar aspectos pessoais, por exemplo, aí, por que eles se interessavam em vários temas, por que eles se desdobravam para aprender determinados temas diferenciados, disciplinas diferentes, ou mesmo como eles tiveram uma vida propriamente, né? Como eles ganhavam a vida para poder ter tempo suficiente para estudar várias disciplinas. Então, é esse o conceito geral que ele vai apresentar na obra, né?
E logo depois ele coloca os tipos de polímetas. Existem vários tipos que podem ser classificados. Então, esse indivíduo que conhece várias disciplinas, que contribui com várias disciplinas, existem divisões propriamente que ele coloca logo no início aqui do livro também. Existem os polímetas passivos, que são aqueles que parecem saber tudo, mas eles não produzem nada, ou seja, eles não trazem nada de novo, simplesmente eles assimilam as informações e têm esse conhecimento. Então, por isso ele é chamado de polímeta passivo. Existem também os chamados polímetas ativos, que são os que conhecem muito e que acabam produzindo algo, né? Então é bem interessante essa diferenciação. Aqui mesmo no canal 3 Vias nós sabemos que até o momento eu sou um polímeta passivo, né? Eu assimilo as informações, reproduzo algumas informações aqui, mas eu ainda não produzo algo inteiramente novo ou algo que possa contribuir dentro das disciplinas, embora eu tenha o papel de tratar sobre vários temas, apresentar vários temas, eu ainda não fiz uma grande produção ou algo que seja considerado como novo. Então, basicamente, muitos professores poderiam se enquadrar dentro aqui dessa categoria de polímetas passivos, né? Que são aqueles que aprendem várias disciplinas, conseguem repassar essas várias disciplinas ou esses vários temas, mas que não escrevem ou não publicam uma obra ou não fazem uma grande contribuição para uma disciplina. Então, é um pouco difícil até atingir o tema, atingir o propósito de ser um polímeta ativo, né? Alguém que contribui com várias disciplinas, porque realmente isso é algo complexo e que exige um intelecto e também muito tempo disponível para contribuir com mais de uma disciplina, né? E dentro desse aspecto ele coloca também que existem os sistematizadores ou sintetizadores, que são aquelas pessoas que sabem reunir vários conhecimentos e sintetizar isso e apresentando, de certa forma, uma nova obra, que é a obra sintetizadora, né? No caso que ele indica Francis Bacon e Auguste Comte como sendo esses sistematizadores, né? E que estão dentro dessa fronteira entre o polímeta passivo e o polímeta ativo. Outro tipo de polímeta que ele considera, né, de divisão aqui, são os polímetas circunscritos e os polímetas gerais. Os polímetas circunscritos, também chamados que fazem agrupamento, né, eles dominam algumas disciplinas que estão correlacionadas. Então, são aquelas pessoas, por exemplo, que dominam matérias, disciplinas da área de ciências humanas. Então, a pessoa tem o conhecimento ali de letras, de história e está dentro do âmbito das ciências humanas. Ou alguém que é da área de sociais, né, que domina a área de ciências sociais, direito, dentre outras áreas assim. Ou ainda disciplinas da área de naturais, né, a pessoa conhece ali a biologia, a química, etc. Então, existe um certo agrupamento de disciplinas que ele certamente determinou por essa relação. Existem também os polímetas gerais, que são aqueles que conhecem um pouco de cada disciplina, mesmo que não estejam dentro de um mesmo âmbito de domínio propriamente. E existem ainda os polímetas seriais, né, que são aqueles que pulam de campo ao longo da vida. Então a pessoa começa como sendo um especialista em matemática, alguém que conhece muito sobre matemática, e depois, com o passar do tempo, ele se torna um historiador, né? Então por isso que eles são polímetas seriais, eles vão alterando ao longo do tempo as disciplinas durante a sua vida. Enquanto que existem os polímetas simultâneos, são aqueles que escolhem determinadas disciplinas e vai trabalhando nelas ao longo de toda a sua vida. Então a pessoa se especializa em história e ao mesmo tempo em biologia e prossegue dentro das contribuições, dos estudos dessas disciplinas ao longo de sua vida, por isso ele é polímeta simultâneo. Existem ainda os polímetas centrífugo, que é aquele que acumula um certo conhecimento sem se preocupar com as conexões entre as várias disciplinas diferentes, e os polímetas centrípetos, né, que são aqueles que visam uma certa unidade, tentam correlacionar essas disciplinas, esses conhecimentos, tentando formular então um grande sistema de conhecimento. E existe uma grande mitologia que o autor coloca, né, em torno dos polímetas, porque muitos eram considerados como aqueles homens que sabiam tudo, que tinham conhecimento sobre várias áreas ao mesmo tempo e, portanto, eles eram homens muito sábios, e ele vai tentar mostrar ao longo de toda a obra as várias características desses polímetas, né, que eram homens realmente brilhantes, que eram conhecedores de temas diferenciados, mas que tinham também
aspectos peculiares que devem ser ressaltados, né? Eles não eram talvez tudo aquilo que era dito por eles em suas épocas, né? Muito embora muitos deles foram realmente geniais, alguns nem tanto, e é isso que tenta o autor ressaltar aqui, a importância do polímata, o porquê de ser um polímata entre esses vários autores ao longo do tempo, desde o século XV até a época mais recente. No final do livro, ele coloca aqui 500 polímetas ocidentais, né, porque é o objeto de trabalho dele, logo aqui no final, e ele vai apresentar aqui desde do século XV até o século XXI, autores que vão tratar sobre vários temas, né, como eu mencionei, são polímetas, são pessoas que contribuíram, de certa forma, em várias disciplinas e que podem ser correlacionados aqui dentro dessa conceituação que o Peter Buck dá. Então, é esse o conceito inicial, essa introdução da própria obra. O polímata, eu recomendo que você adquira essa obra para entender essa definição do Peter Buck. E, como eu mencionei, existem outras definições sobre o que é polímata, né? Você vai encontrar vários artigos, vários vídeos na internet definindo o que seria um polímata, mas dessa definição do Peter Buck é bem interessante, alguém que contribui, alguém que conhece várias disciplinas, e dessas disciplinas são especificamente disciplinas acadêmicas e que ele tenta delimitar e colocar, enquadrar vários nomes ao longo de vários séculos de história. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda e adquira o livro O Polímata e assista também a live que nós fizemos aqui no canal sobre esse tema, junto com o próprio autor da obra, o Peter Buck. É isso, muito obrigado pela atenção, até o nosso próximo vídeo.